Olá pessoal, meu nome é Alisson, curso de licenciatura em Geografia pela UES-FAFIDAM, e para você que está assistindo a esta videoaula, informo que se trata de um material criado por mim para a disciplina de estágio supervisionado 3, que excepcionalmente em virtude da pandemia do Covid-19, irá acontecer de modo remoto ao invés de presencial. Então, você conhece a frase "a geografia serve, antes de mais nada, para se fazer a guerra"? Quem disse isso foi o famoso geógrafo e geopolítico francês Yves Lacoste, em sua obra de 1976. A partir dessa frase, podemos refletir sobre muitas coisas, sobretudo a finalidade do conhecimento geográfico, que, por exemplo, em um dado momento da história, significou um saber estratégico para encontrar alimentos e abrigos, no qual a cartografia, enquanto conhecimento geográfico, teve e tem grande importância. Mas o que se trata a cartografia? A cartografia é o estudo que trata de representar a Terra ou parte dela através de mapas, cartas e outras formas de representações. Os primeiros mapas foram trazidos por volta do século VI a.C. pelos gregos, através de expedições militares e de navegações. Criaram, portanto, o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Vale ressaltar que antes da invenção da escrita, a humanidade já desenhava mapas nas paredes das cavernas, por meio de pinturas rupestres feitas com a intenção de representar o caminho de locais onde havia caça. Ou seja, o mapa era e é uma das ferramentas que o homem encontrou para se localizar no espaço. Atualmente, os mapas trazem informações de aspectos diversos, e além disso, percebe-se que os elementos da cartografia estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, através de recursos tecnológicos como o GPS e os mapas digitais. Você já utilizou alguns desses recursos? É comum não darmos conta, mas a cartografia está presente no nosso celular, internet, TV, guias de ruas, plantas de metrô e até mesmo em jogos digitais. Pause este vídeo e pense em algumas situações em que você faz uso da cartografia. Pronto? Então, é também através dos elementos da cartografia que também conseguimos nos situarmos no tempo em relação às horas e às estações do ano, assim como entendermos o horário de verão e por que em algumas regiões brasileiras o horário não é o mesmo. Para entender essas questões, vamos abordar o tema Planeta Terra, coordenadas, movimentos e fusos horários em duas partes. Nesta videoaula, você estudará as formas de orientação e coordenadas. As formas de orientação primordialmente se davam através de aspectos naturais como rios, morros, os astros e etc. Mas para orientar-se mais precisamente, foram inventados os pontos cardeais e colaterais. A rosa dos ventos, portanto, é composta destes pontos, sendo encontrada em mapas e em bússolas, permitindo encontrar rumos desde que a direção norte esteja apontada corretamente. Com todos os avanços tecnológicos, se torna mais preciso orientar-se por GPS, mas se alguém não tiver com GPS ou bússola, como fazer para se localizar? Alguns programas de TV, como por exemplo o programa A Prova de Tudo, mostra como sobreviver em diversos ambientes, no qual saber se localizar é fundamental. Em situações no qual alguém não possui GPS ou bússola, é possível localizar-se pelo Sol ou pelas estrelas. O método de orientação pelo Sol está baseado em sempre estender nossa mão direita para o nascer do Sol. Preste bem atenção. Com a mão direita, aponta-se para o nascer do Sol, que indica o leste ou oriente. A partir disso, com o braço esquerdo esticado para a direção oposta, tem-se a direção oeste ou ocidental. Tudo que fica à sua frente é norte e o oposto é sul. Sabendo disso, você já pode, sem precisar sair de casa, identificar a orientação destes pontos. Além de orientar-se pelo Sol, também é possível orientar-se pelas estrelas, como por exemplo a constelação do Cruzeiro do Sul, que é encontrada na direção sul, e a estrela polar, na direção norte, no qual, por bastante tempo, orientou navegações. Um detalhe interessante é que a constelação do Cruzeiro do Sul está representada
em diversas bandeiras de países do hemisfério sul, como a bandeira do Brasil. Agora vamos falar de coordenadas. Bem, as coordenadas servem como referência para a localização de qualquer ponto no espaço e podem ser geográficas ou alfanuméricas, formando um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul, leste-oeste. A combinação dessas linhas geram pontos específicos que atuam como tipo de endereço, que permitem a identificação precisa de qualquer lugar no mundo. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos, e seu conjunto resulta em uma coordenada geográfica que se assemelha às coordenadas x e y de um plano cartesiano, mas para o caso das coordenadas geográficas, deve ser medida em graus. Como vocês podem ver, a linha do Equador é um paralelo que divide o globo nos hemisférios norte e sul, correspondendo à latitude 0. Vão surgindo outros paralelos para as extremidades norte e sul. A latitude, portanto, é a distância existente entre estes paralelos, que, tendo como relação o Equador, variam de 0 a 90 graus ao norte e ao sul. A segunda informação que precisamos para completar uma coordenada geográfica é a longitude, que corresponde aos meridianos. Sim, eles dividem o globo em hemisfério oriental, na direção leste, e ocidental, na direção oeste, e sendo o meridiano de Greenwich adotado como meridiano 0 graus. Portanto, a longitude é a distância de um determinado meridiano ao meridiano de Greenwich, sendo medida também em graus, e varia de 0 a 80 graus para leste e oeste. Agora vamos exercitar um pouco. Então, nesta imagem, vemos alguns pontos, como por exemplo o ponto D, que está sobre o continente africano. Sabendo que a latitude é a distância existente entre estes paralelos, podemos dizer que a latitude do ponto D é 20 graus norte. Anotou? Se a latitude é a distância entre os paralelos, a longitude é a distância entre os meridianos. Portanto, qual seria a longitude do ponto D? Exato, 20 graus ao leste. Só uma dica. Geralmente, usa-se para representar o leste as letras L ou E, de East, que é a tradução de leste em inglês. Assim como, para representar o oeste, utiliza-se as letras O ou W. Legal, né? Agora eu te desafio a achar as coordenadas dos demais pontos. Basta seguir a mesma lógica. As coordenadas alfanuméricas são representadas por letras e números, como um jogo de batalha naval. Estas coordenadas são utilizadas para localizar algum ponto em mapas ou em uma planta. Se compararmos com as coordenadas geográficas, as alfanuméricas não são tão precisas. Entretanto, elas auxiliam como uma espécie de guia de uma cidade na localização de elementos que compõem uma determinada paisagem, como uma praça, igreja, rua, teatro, estação de trem e por aí vai. Bem, nossa aula está quase chegando no final, mas vale ressaltar que as formas de representar as coordenadas podem variar de acordo com o tipo de projeção utilizada, como por exemplo as coordenadas UTM, que são utilizadas nas projeções cilíndricas e representadas em metros. Mas, como já foi dito, as formas mais comuns são do formato tradicional, onde a latitude e a longitude se representam na forma de graus e minutos. Pois é, meus amigos e minhas amigas, na teoria pode ser um pouco complicado, mas na prática é mais fácil de entender. É por isso que eu vou deixar alguns exercícios sobre o que foi discutido aqui, para vocês poderem praticar. Nos vemos na próxima aula, que abordará movimentos da Terra, estações do ano e fusos horários. Até lá!